Pode sentar aí, por favor, no seu lugar. Se você prestou atenção nas letras das todas as músicas que nós cantamos aqui, você pode chegar a uma conclusão parecida com essa. A gente nem precisa mais de pregação, porque todas as músicas que nós cantamos aqui falaram tanto em tão pouco tempo. Mas nós estamos aqui para poder conversar um pouco hoje sobre as coisas do Senhor. Eu queria pedir um favor para você. Queria que você me disse, se você não desligou o seu celular ainda, se você não colocou ele no modo avião ou no vidro, sei lá eu, faça isso agora, por favor, para que você não se disperse aí nesse momento que a gente vai bater um papo aqui. Amém? Qual o nome da série que a gente está, série de estudos, de cultos que a gente está fazendo aqui? Alguém me ajuda aí? Profundo. Que bom. Que bom que todo mundo sabe. Nós estamos falando desse tema. E essa palavra profundo, ela na verdade está dentro de um contexto de que hoje em dia as pessoas têm vivido uma vida rasa no que diz respeito à sua vida com o Senhor, e que há uma necessidade de nós irmos mais fundo nessa vida, de nós irmos mais profundamente nessa vida com o Senhor. E hoje não vai ser diferente, a gente vai continuar esse tema aí. No primeiro estudo, só para relembrar um pouco a nossa mente aí, porque a gente passou acampamento e tudo mais, né? Nós falamos sobre a grandeza de Deus. Quem estava aqui pôde, junto com o Mateus, perceber ou ter uma visão da grandeza de Deus. E como essa grandeza nos atrai para Ele, como quando a gente chega à beira do mar, assim, a gente olha para aquela imensidão, assim, e a gente fala assim, uau, né? É incrível. Eu acredito que ninguém consegue chegar na beira do mar e passar assim com o carro. Ninguém. Ou alguém aqui consegue fazer isso? Ninguém. A gente chega e olha assim para o mar, principalmente a gente aqui do interior, né? Que vai lá para Ubatuba de vez em quando. A gente chega lá ansioso e olha para o mar e fala, perde até o fôlego, né? Segundo estudo, nós falamos sobre ter o Senhor como nosso tesouro, como aquilo que a gente tem de mais valioso, com aquela coisa preciosa, aquilo que é incrivelmente valoroso, e aí nós temos aquilo e o nosso coração aplicado em Deus, por Ele ser precioso para nós, por Ele ser valoroso. E aí a Bíblia diz que o nosso tesouro, onde está o nosso tesouro, nosso coração vai estar ali também. Alguém lembra desse estudo? E o terceiro estudo, nós vimos como o Espírito Santo é o propulsor de todas essas coisas. Como o Espírito Santo é aquele que faz esse troço acontecer. O Espírito Santo é aquele que é capaz de pegar a gente e levar a gente mais fundo nessa história da nossa vida com Deus. O Mateus até falou que às vezes a gente se apega a algumas boias, e aí a gente precisa soltar essas boias, e aí você fala, eu vou afundar. E essa é a ideia. Quando você solta as boias, você afunda, guiado pelo Espírito Santo nessa profundeza que é o amor de Deus, a graça de Deus, a vida de Deus pra gente. E é incrível. Diferentemente do mar real, assim, que a gente pode morrer afogado, em Deus a gente não morre afogado, a gente é levado para o fundo como um mergulhador que vai descobrindo. Vocês já viram aqueles vídeos que o mergulhador vai entrando e ele vai descobrindo umas coisas doidas, e ele vai vendo que a profundeza é um negócio maravilhoso, e aquilo vai, e ele vai mergulhando, e essa é a intenção de Deus ao nos levar para essa vida mais profunda. Isso nós falamos no terceiro estudo. E hoje, o tema do nosso estudo é o silêncio.
é o silêncio. E eu quero levar você a mim mesmo, a nós juntos, a pensarmos sobre essa história do silêncio. E vocês vão entender daqui a pouco. E eu quero começar a nossa conversa aqui com uma fala do próprio Deus sobre isso. Eu vou pedir para os meninos projetarem para mim ali o primeiro slide. Todos nós conhecemos esse versículo, em que o Senhor diz para nós assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você pode falar comigo esse versículo aí? Vamos lá? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pai Celestial, obrigado por essa oportunidade da gente estar aqui e poder ouvir um pouco da Tua palavra, da Tua voz. Eu quero clamar agora em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo, que já habita nesse lugar, que já está aqui, que já nos falou através das músicas que nós cantamos, que Ele venha trazer um entendimento na nossa vida e que Ele venha clarear a nossa mente, clarear a nossa visão espiritual, para que a gente entenda que nós precisamos nos aquietar e ouvir o Senhor falar. Que o Senhor possa falar nessa noite aqui, que a gente possa sair daqui hoje com a nossa mente aberta, entendendo que o Senhor deseja falar conosco e o nosso ouvido espiritual deve estar aberto para isso, para aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que o Senhor esteja com a gente aqui nesse tempo, que o Senhor fale com a gente aqui nesse tempo, não, ó Deus, pela minha capacidade, porque o Senhor sabe o quanto eu sou limitado. Não sou um teólogo, não sou um pregador, tenho pouco conhecimento, mas eu quero clamar ao Senhor, que assim como o Senhor falou comigo nesses últimos dias sobre esse assunto, que o Senhor possa falar com meus irmãos, com meus amigos que estão aqui nessa noite, e que a gente possa sair daqui hoje com o Senhor bradando no nosso ouvido, mesmo em meio ao silêncio. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero falar com vocês 3 verdades que estão acopladas com esse versículo que a gente leu. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que você já sabe. Eu não vou falar nada diferente do que você já sabe. Talvez você até tenha ouvido algumas coisas dessas coisas que eu vou falar nos últimos cultos que a gente teve aqui, ou em outros cultos. Mas eu quero lembrar a gente, porque foi isso que o Senhor fez comigo nesses últimos dias. O Senhor me levou a me lembrar de algumas coisas. Eu quero, junto com vocês, que a gente se lembre dessas coisas. E a primeira coisa, pode colocar para mim, Rafa, é que nós vivemos, eu e você, em um mundo completamente frenético. Um mundo completamente frenético. Você sabe disso. Sim ou não? Sim. E esse mundo ele é frenético por quê, Fabiano? Ele é frenético porque existe algo nesse mundo que é a velocidade, que guia as nossas coisas. Velocidade. Por exemplo, mensagens rápidas, comida rápida, pensamento rápido, resposta rápida, atendimento rápido, relacionamento rápido, casamento rápido, transa rápida, tudo rápido. Se você vai num lugar, num banco, por exemplo, se você ficar na fila, você ficou 7 minutos na fila, você fala, caramba, que fila demorada. É ou não é? Se você está no trânsito, um carro deu aquela... Sabe aquelas pessoas assim que vão bem devagarzinho, uma via que é para ir a 60, ela está a 25, assim, ou no radar, que o radar é 60, mas ele tem medo, ele baixa para 25 a velocidade. Aí você fica atrás dele assim, aí você fala, caramba, vamos filho, acelera, vamos. Tudo muito rápido. Outra coisa, intensidade, tudo é muito intenso. Sensações intensas, emoções intensas, atividades intensas, ambições intensas, desejos intensos, músicas intensas. Pode perceber? Quando a gente quer acelerar a nossa história, o que a gente ouve? Chopin? Não, a gente não ouve Chopin. Não dá para ouvir Chopin e acelerar a parada. Quando a gente quer agitar a nossa vida, o que a gente ouve? Sei lá, qualquer coisa que seja agitada. Uma música intensa, daquelas que, a hora que o bumbo ali da bateria bate, meu coração... Aí a gente fica assim... É ou não é? A gente vive um mundo de intensidade, uma coisa doida, um mundo frenético. Terceira coisa, novidade.
A gente é movido por novidades. Obsolescência das coisas. As coisas vão ficando obsoletas numa velocidade incrível. Tecnologia é assim, né? Eu, alguns meses atrás, comprei um Moto G. Geração 3. Geração 3. Aí um dia eu estava conversando no WhatsApp com um amigo, ouvi uma coisa assim no fundo. Eu falei, onde você tá? Eu tô tomando banho. Falei, falando no WhatsApp. Falei, meu celular é prova d'água. Aí eu falei, mano, eu quero um celular prova d'água. Aí o J5, J6, J7, J9, J11, sei lá eu que J que é a parada do celular. A gente é movido por novidade, então a gente compra um celular, olha pro lado, nosso amigo tá com o celular mais da hora, a gente fala, caramba, eu quero esse, é mais novo que o meu. Hoje mesmo eu tava num lugar, eu peguei um celular de um camarada, gente, meu celular ficou tão pequenininho perto do dele, eu falei, caramba, a gente vive por novidade. Novidade das pessoas. Então a gente acaba às vezes enjoando dos nossos mesmos amigos. Aí a gente quer fazer amigos novos. A gente quer ir para outros lugares para conhecer novas pessoas. Pessoas que são casadas, algumas vezes enjoam do seu cônjuge. E falam, estou enjoado dessa mulher. Que é uma mulher nova. Igual diz o ditado, quer trocar uma de 40 por 2 de 20. Pessoas que gostam de novidade. A gente quer novidade naquilo que a gente faz, naquilo que a gente sente. Tem pessoas que falam, queria sentir uma coisa nova. Faz tempo que eu não sinto uma coisa nova. A gente vive querendo coisa nova. Fruto desse mundo frenético que a gente vive. E na nossa vida cristã não é diferente, sabia? A gente tem vivido também, muitas vezes, uma vida cristã frenética. A gente fica assim, culto, acampamento, não sei o que, culto, o PG, e aquilo vai sendo frenético, vai virando frenético, e a gente vai ficando vivendo nessa loucura assim, e aí a rapidez, a intensidade, a novidade na nossa vida, a gente vai tentando achar coisas novas, vai tentando sentir coisas novas, e aí a gente fica freneticamente querendo um novo e uma pá de coisa. A gente fica enchendo a nossa vida com essas coisas. Estou falando só de mim ou não? Não, né? Você tem vivido isso também. No seu dia a dia. Uma correria danada. Chega, sai de manhã de casa, vai para o serviço, vai para a escola, volta para casa, não sei o que, não. Quando veja 11 horas, meu Deus. Quando veja quinta-feira, meu Deus. E aí a coisa vai, aí chega a sexta, fala, final de semana, de repente é domingo à noite, fala, caramba, segunda-feira. E aí vai, e a coisa vai. E assim a gente vai, uma loucura na nossa vida. Uma vida frenética. Segunda coisa que eu quero falar com você nessa noite. Coloca aí para mim, por favor. Essa condição de frenesi, de loucura, de coisas aceleradas, de novidade, de não sei o que, ela gera pra gente muito barulho. A gente vive cercado de uma barulheira danada. Nossa vida é cercada de um conjunto de barulhos, ruídos, vozes, sons que provocam na gente um monte de coisa. Mas elas provocam na gente uma coisa interessante que eu descobri essa semana. Essas coisas provocam na gente uma sensação de conforto, de segurança. Nós nos sentimos aceitos. Isso supre a nossa necessidade. Então, eu ter um celular, não é porque eu tenho necessidade, sei lá eu o que, não, eu tenho um celular porque todo mundo tem. Então, eu também tenho que ter. Eu me sinto confortável. Porque imagina se eu chego num lugar que todo mundo com o celular na mão e eu estou o quê? Nada na mão? Pô, é chato. Vou ficar me sentindo desconfortável. Então, eu vou para a lanchonete, todo mundo ali sentado à mesa, comendo seu lanche. E todo mundo ali no seu celular. Bacana, né? Conversando com outras pessoas que nem estão ali. Terrível. Então as pessoas, gente, nós buscamos, na verdade, essas coisas. A gente busca. As pessoas buscam a multidão porque elas têm medo de ficar sozinhas. As pessoas buscam essas loucuras porque elas têm medo de sentir,
de não se sentir aceito. Então aí vai que, todo mundo tem o WhatsApp. Eu tenho um rapaz que trabalha comigo e ele não tem nem celular nem WhatsApp, não tem nada, ele tem celular. E aí o pessoal fica na cabeça dele assim: cara, como assim? Ô louco, você não tem celular, ô louco. Como que as pessoas falam com você? Ô louco, você é um ET. Porque todo mundo tem celular. E o cara fica lá: não tem, gente, não tem. Como você não tem? Você é louco, como você vive, que mundo você vive? Você não tem celular? Se a sua mulher precisa falar com você, o que ela faz? Ela vai no orelhão e liga para você, pega aquela ficha de DDD, liga. Não. Então as pessoas ficam buscando essas coisas. Quer um exemplo? Vamos falar do WhatsApp. Se você tem o seu WhatsApp no seu celular, agora você não está podendo mexer nele. Não deve mexer. Se não mexer, eu estou vendo daqui. Mas você tem lá seu WhatsApp no seu celular. Se você fica 2, 3, 4, 5 horas sem ninguém mandar uma mensagem para você, o que você sente? Solidão. Isso. Você sente solidão. Você fala assim: ninguém lembra de mim. Você fica desconfortável. Você fala: louco, como assim? 3 horas ninguém mandou mensagem, você fica frustrado. Você fala: como assim? Passou 3 horas, ninguém mandou nem um zapzinho, nem aquele e-mail da família, nem aquele grupo da família. Bom dia. Sol do meio-dia. Bom dia, sol do meio-dia. Aí os atrasados me mandam: boa tarde. Ninguém mandou uma mensaginha, você fica desconfortável. Por quê? Porque confortável você recebeu um monte de mensaginha. E aí você fala: ó, que da hora, nossa, fulano me mandou, e tudo mais. Quer outro exemplo? Você publica qualquer coisa no Facebook, postou lá uma foto, uma parada no Facebook. Aí você olha lá, dali 5, 6, 7, 8 horas, 10 horas, ninguém fez nada, ninguém reagiu. Agora a parada é reagir. Ninguém reagiu. O que você sente? Você fala: ai gente, como assim? Postei a foto, sério. Hoje eu estava vindo aqui para a igreja. Tinha uma moça sentada na beira do rio ali, perto do Sesc, assim, mas na beira do rio, na borda do rio, assim, tirando esse. Eu tô tirando o saco dela aqui no rio, é mais pertinho. Eu tinha corrida no Sesc, 3,4 km, não sei quantos quilômetros. E aí você se sente mal, você fala: não, como assim? Pô, uma foto legal que eu postei aí e tal. E a gente fica, essas coisas, essa barulhada toda, esse frenesi da nossa vida, ele gera um monte de barulho, e a gente fica refém desses barulhos, dessas coisas. Esses barulhos, eles podem gerar na gente algo muito sério, que a gente para de ouvir aquilo que é importante. A gente para de ouvir a voz de Deus, por exemplo. Você está ouvindo tanta coisa, tanto barulho, tanta parada na sua orelha o dia inteiro, é o WhatsApp. Aí quando você se acostuma com o WhatsApp, vem o Facebook. Aí quando você acostuma com o Facebook, vem o Snapchat. Aí quando você acostumar com o Snapchat, vai vir outro. Fica tranquilo. Já deve estar vindo, né? Deve ter gente aí que já sabe de outro. E aí tem um contraste interessante, gente. Quando a gente fala de a nossa vida cristã profunda no Senhor, e a gente está nessa série comparando a imagem da série a um oceano, a gente está comparando como se Deus desejasse levar a gente, na verdade, levar a gente para o fundo do oceano. A gente pode fazer um comparativo interessante. Muitas pessoas desejam ficar na superfície, não estão buscando, não querem ir na vida profunda com o Senhor. E outras querem ficar até na praia. A praia é um lugar legal. O que acontece na praia? Tudo. Na praia tem cara vendendo camarão, tem criança chorando, tem castelinho de areia, tem aqueles mocinhos vendendo aquelas roupas naquela barraca desse tamanho, cheio de roupa, as mulheradas se enfiam. Assim, uma vez eu fui na praia, a Josi se enfiou numa barraca daquela e falei: Jesus, cadê a Josi aí? Era só um carrinho assim, a Josi se embolocou pra dentro da roupa lá. Eu falei: meu Senhor. Porque na praia tem barulho. Mas se a gente pensar que o Senhor deseja levar a gente para o fundo, para uma vida cristã profunda, nesse lugar profundo não tem barulho. É um lugar de silêncio.
E estar nessa profundeza é estar no conhecimento de Deus. E aí, no mar e na sua profundeza, só existe uma coisa: só existe Deus. Na vida profunda com o Senhor, só existe Deus. Sabe o que aconteceu? A gente ficou 1 minuto em silêncio. Você ficou incomodado aí? Eu também. Tanto que eu tomei água 2 vezes. Percebeu que o silêncio incomoda a gente? A gente não gosta de ficar em silêncio. Tem gente que coça a cabeça. Tem gente que pensa mil coisas, ajeitando a cadeira. Nós ficamos 1 minuto em silêncio. O silêncio é ruim, o silêncio parece que incomoda. A gente fica desconcertado, aparentemente a gente fica desprotegido. Sabe por quê? Porque no silêncio nós não estamos acostumados com o silêncio. A gente não está acostumado com o silêncio, a gente está acostumado com o barulho. E quando a gente fica em silêncio, a gente até arruma um jeito de fazer barulho. A gente dá um jeito. Outra coisa é que nós, no silêncio, a gente não pode fazer nada. A gente fica meio sem ter o que fazer. A outra coisa é que no silêncio, a gente fica pensando: o que será que está acontecendo? A nossa cabeça, a nossa mente não para. Porque nós temos sido totalmente influenciados por esse frenesi do mundo. E a gente desaprendeu a ficar em silêncio. A gente quer que o nosso celular vibre para a gente olhar e ver que tem alguma coisa. Às vezes ele nem vibra, a gente olha para ver se tem alguma coisa. É ou não é? Às vezes ele nem faz nada, você já olha. Nós estamos sendo influenciados por esse barulho. E se a gente for olhar para as coisas de Deus, a gente vai dizer o seguinte: que nós temos, na verdade, uma falta de confiança naquele que é o nosso Senhor. Porque se eu estou dependente, viciado de que alguém curta uma foto minha para eu me sentir bem, então eu não tenho a mínima confiança em Deus, em saber o que Deus tem para mim, ou o que Deus é para mim, ou o que Deus fala de mim. Eu estou, na verdade, preocupado com quantas pessoas vão curtir a minha foto, e não o que Deus fala a meu respeito, ou o que Ele pensa a meu respeito, o que Ele quer a respeito de mim. E nessa nossa frenesi da vida, a gente fica tentando justificar as coisas, a gente fica tentando explicar, articular tudo na nossa vida. Ou seja, a gente fala para fugir do silêncio. Todo mundo é assim, você fica falando, seja no WhatsApp, não sei o quê, ao invés de nós pararmos, aquietarmos o nosso coração. E falando das coisas de Deus, isto é algo bem sério. O escritor disse assim: se estivermos em silêncio, quem assumirá o controle? É isso que a gente pensa. Eu estou em silêncio, quem assume o controle então? Porque eu gosto de controlar. Eu fico ali com o celular na mão. Isso é uma forma de controle, estou controlando.
Vibrou? Opa! Aqui, ó. Pronto para responder. Mas se eu fico em silêncio, quem assume o controle? Eu quero ler com você o Salmo 46. Abre a sua Bíblia, por favor, no Salmo 46. Todo mundo achou? Eu não estou vendo nenhuma Bíblia mais mexer. Nós vamos ler, eu vou ler o Salmo todo. Eu quero que você preste bastante atenção nesse Salmo. Esse Salmo diz o seguinte, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aqui, venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói o escudo com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Você provavelmente já conhece esse salmo. Esse salmo é uma loucura. Tem um monte de coisa acontecendo. A terra está tremendo, os montes estão afundando e uma parada de coisa acontecendo. E se você for depois estudar um pouquinho sobre o contexto em que esse salmo foi escrito, você vai entender um pouco melhor sobre isso. Não dá tempo a gente falar aqui. Mas existe uma única vez que Deus fala nesse salmo. Onde é? Isso. O salmo tem 11 versículos. Todos os 9 primeiros e o último não é Deus falando. Mas no versículo 10, Deus fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É uma coisa doida, porque está acontecendo uma guerra, um negócio. Até o salmista fala assim: o Senhor é o meu refúgio, Ele que vai socorrer a gente, e um monte de coisa, e não sei o que, e de repente Deus fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Só isso. É a única vez que Deus fala no salmo. É Deus falando: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Dessa forma, eu quero conversar com você sobre a terceira coisa sobre essa história. Ela diz o seguinte: Deus nos chama ao silêncio, à quietude, à calma. No meio de uma guerra, como no Salmo 46, no meio de uma guerra como a gente tem vivido, o Senhor está falando para a gente: se aquiete. Você fala demais. Você fica ouvindo umas paradas doidas aí. E quando eu quero falar com você, você não ouve. Você não tem me ouvido. É o que Deus está falando para a gente. Você não tem me ouvido. Você está ficando na superfície do mar. Porque na superfície do mar você vê o navio passar e faz aí você gosta do barulhinho. Ou você tem ficado na praia. Na praia é um lugar também super barulhento. Tem criança, tem não sei o que, tem cachorro, tem castelo de areia, tem a mulher que vende doce, tem um cara que vende queijo, fica fazendo assim com o queijinho, tem um monte de coisa. Mas eu quero levar você, o Senhor está falando para a gente,
para um lugar profundo, onde não tem nada, só a mim. Esse lugar é um lugar de silêncio, é um lugar de quietude, é um lugar de solitude. Solitude não é apenas um lugar, mas é um estado de mente, de coração. Não são apenas atitudes, não é assim, olha, a partir de agora você vai fazer aí todo dia 40 minutos de meditação, não é isso. Mas é um estado em que você vai botar seu coração e você vai falar, eu vou me aquietar, eu vou ficar quietinho. Pode envolver atitudes. Você pode pensar na sua vida e falar assim, opa, eu falo demais. Por exemplo, quando eu oro, eu fico pedindo, em nome de Jesus, amém. Fala demais. Ou talvez no seu dia a dia, na correria do seu dia a dia, você fica falando, e aí... Mas o Senhor está chamando a gente para um lugar de quietude. A quietude, a solitude não é solidão. Porque a gente viu que quando alguém não curte a minha foto, eu sinto que solidão. Então eu posso sentir solidão no meio do barulho. No meio do barulho há solidão. Mas no silêncio não há solidão. O Salmo 46 diz que no silêncio há refúgio. E refúgio é uma parada assim, ó. É um lugar onde eu me escondo. É um lugar só meu, um lugar que eu me protejo. Há refúgio no silêncio. Há refúgio. Aliás, o Salmo 46, a primeira vez que a palavra refúgio aparece, ela quer dizer fortaleza, mas lá na última vez, no último versículo, aquela palavra refúgio, no original, ela está mais ligada com torre. Acho que a versão que eu vi fala isso, uma torre segura. E torre é um negócio mais doido ainda, porque quando você sobe na torre, você vai lá no topo da torre, aquele barulho todo do chão, ele está distante de você. Você se esconde, você vai lá. Algumas vezes, a gente pode até, no meio do nosso dia a dia corrido, encontrar alguns momentos de solitude, em que você vai parar, e aí você vai aquietar seu coração e falar, Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, fala comigo. Eu vou ficar em silêncio. Eu não vou falar com ninguém. Eu só quero ficar com o Senhor. Ou talvez você possa fazer como muitas pessoas fazem, e isso é muito saudável. Você pode tirar um tempo na sua vida, no seu dia, e falar assim, esse tempo eu vou dedicar ao Senhor, eu vou me isolar de tudo e de todos e vou usar esse tempo para ficar com o Senhor, e eu vou ficar a maior parte desse tempo em silêncio, porque eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Os orientais sabem fazer isso muito bem. Nós ocidentais somos muito acelerados, mas os orientais sabem fazer. Se você for ler as histórias, por exemplo, dos monges budistas lá no Oriente, ou de pessoas que são orientais, nasceram lá, eles têm essa capacidade de às vezes parar e ficar contemplando, sem falar nada. E Jesus fez isso muitas vezes. Eu vou ler para você aqui algumas vezes em que Jesus fez isso. Antes de escolher os 12, Jesus passou a noite inteirinha sozinho no deserto orando. Vai pensando aí. Você quer ser igual a Jesus? Vai pensando aí. Quando Jesus recebeu a morte de João Batista, ele se retirou, a Bíblia diz, ele se retirou dali num barco para um lugar deserto. Provavelmente no meio do mar. Se ele foi de barco, foi sozinho.
Após a alimentação miraculosa de 5.000 pessoas, Jesus mandou os discípulos partirem, despediu as multidões e subiu no monte, diz a Bíblia, para orar sozinho. Depois de momentos com a multidão, curando pessoas, cuidando de pessoas, Jesus quase sempre se retirava para lugares solitários onde ele orava. Enquanto se preparava para a sua mais sublime e mais linda obra, Jesus buscou a solitude no jardim do Getsemane. Então a solitude é um momento que o Senhor deseja que a gente entenda e pratique na nossa vida. O silêncio, o momento que a gente para, que a gente larga para lá toda a nossa tranqueirada, tudo aquilo que a gente fica se alimentando durante o dia, para a gente poder ouvir o Senhor, apenas ouvir o Senhor. Uma vez, uma pessoa perguntou para a Madre Teresa de Calcutá: o que a senhora fala para Deus nas suas orações? Sabe o que ela respondeu? Nada, eu só escuto. Aí a pessoa falou: poxa, e o que ele fala para a senhora quando a senhora faz as orações? Sabe o que ela falou? Nada, ele só escuta. A mulher entendeu que ela precisava desse tempo com o Senhor assim. Talvez ela não precisasse falar nada para ele. Provavelmente ela não ficava pedindo como a gente faz. Pede, Pai, em nome de Jesus, amém. Ela só ficava como que olhando para ele. Como que quem olha para um amado, aquele que é o mais precioso de todos, aquele que é o lindo. E ela ficava olhando para ele, e ele olhando para ela. Um pastor americano disse que muitas vezes ele se colocava em oração ao Senhor e ele falava assim: Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não falar comigo. É isso. E ele ficava horas, dias, semanas, até Deus falar com ele. Doido, né? O escritor Henry Nouwen diz assim: uma disciplina espiritual nos liberta para orar, ou melhor, liberta o Espírito Santo de Deus em nós para orar. Então talvez você fique preocupado, mas eu faço, não vou ficar ali com Deus sem falar nada? É isso? É. E você vai descobrir coisas incríveis. Deus vai falar com você. Quando você perceber que você está chorando, quando você ver que você está adorando, o Espírito Santo vai operando em você. E aí você vai vendo que esse tempo de solitude é um tempo preciosíssimo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemido inexprimível, acho que o Mateus fez uma ilustração uma vez. É um gemido assim, ó. Um gemido que eu não consigo nem exprimir, eu não consigo nem não sei. É isso. E às vezes a gente perde essa preciosidade assim da presença de Deus, porque a gente está com a nossa vida lotada de barulho. E a gente não está mais acostumado com o silêncio. E o silêncio incomoda, a gente não quer. Mas como a gente já falou aqui nessa série, muitas vezes, o Espírito Santo quer operar isso na gente. E Ele quer trabalhar de forma que a gente possa ouvir a chamada de Deus para isso. E falar: Espírito Santo, eu larguei as boias, então bora para o fundo. E aí o Espírito Santo garra no seu pé e te puxa para o fundo. E o trem é doido. É mais da hora do que aqueles brinquedos lá do parque do Laranjais. Então você vai fazer e vai. E a gente vai descobrir coisas impressionantes sobre Deus,
sobre o conhecimento de Deus, sobre quem Deus é, sobre o que Deus quer com a gente, sobre o que Deus quer falar para a gente, sobre os propósitos de Deus, sobre quem Deus quer que nós sejamos, sobre as coisas que Deus quer que a gente cultive, sobre aquilo que Ele quer que a gente tire da nossa vida, e Deus vai falando com a gente, e aí quando você vê, você está envolvido por Deus assim, e você está num processo de conhecer a Deus e a sua profundeza. Um dos exemplos clássicos disso que a gente está falando, você conhece. Jesus estava passando numa cidade e ele foi para uma casa de duas irmãs que se chamavam Marta e Maria. E aí a Bíblia diz que as duas irmãs tiveram duas posturas levemente diferentes. Maria viu Jesus e falou, Marta viu Jesus e falou, o mestre na minha casa, deixa eu ajeitar as coisas. Meu Deus, como a Josi quando vai abrir em casa, Fabiano, fecha as portas do quarto, deixa ninguém entrar, pega não sei o que, tira as coisas em cima da mesa. Meu Deus, o saco de pão tá ali, põe o saco de pão ali, aí e tal. Marta ficou assim, feita uma doida, tentando arrumar as coisas. E sabe o que Maria fez? Você sabe. A Bíblia diz que Maria sentou-se aos pés do Senhor e ficou olhando para Ele. Lindo. Ela ficou olhando para Ele. A Bíblia diz que ela ficou ouvindo o que Ele dizia. Eu fiquei imaginando essa cena esses dias. Imagina Jesus num determinado local, sentado, e uma mulher sentada aos pés dele, olhando para ele e ouvindo o que ele estava falando. A doida da Marta falou, ô Senhor, o Senhor não vai fazer, eu vou fazer todo o serviço sozinho, manda essa mulher aí, sai daí, vem aqui me ajudar. E Maria ficou lá, olhando para ele, ouvindo a voz dele, ouvindo ele falar, ouvindo ele ensinar. E aí Jesus faz uma declaração e diz o seguinte: a Maria, essa aqui, escolheu a melhor parte. A solitude, a quietude, o ouvir a minha voz. Você conhece essa história? E com ela eu quero terminar esse nosso tempo aqui, levando você a pensar sobre tudo isso que a gente falou aqui. Pode vir, pessoal. E talvez você esteja vivendo um tempo assim, um tempo de doideira na sua vida. Que se você viesse aqui contar esse tempo, você ia ficar aqui falando, e a gente ia ficar olhando, falando, uau, quanta coisa, e não sei o quê. E talvez você esteja vivendo um tempo assim de doideira, como eu tenho vivido muitas vezes. Um tempo de tantas coisas, tantas vozes, você levanta atrasado do trabalho, não dá tempo de nada, e aí tem uma hora de almoço, tem que ir no banco, tem que ir no correio, tem que ir não sei na onde, e volta pro serviço, acaba o serviço, quando vê já é 7 da noite, quando vê já é 9 da noite, quando vê já é 11, tem que dormir, e assim vai, e aí você vai vendo essa vida doida e tudo mais. Mas hoje, eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus está falando para a gente assim: aquiete-se. Você não tem tido tempo para mim mais. Você corre tanto. Eu fico com você durante o dia, claro. Mas você não tem tido para mim, tempo para mim mais. Você talvez não ore mais como você orava antigamente. Você faz uma oração mal ou menos lá antes de dormir. Aquela oração bem mais ou menos mesmo. Alguns vão falar amém no outro dia. Começa a orar, dorme. No outro dia acorda e fala o nome de Jesus, amém. E o Espírito Santo está falando para a gente assim: ei, se aquiete. Se você quer saber quem eu sou,
Você quer saber que eu sou Deus? Se aquiete. Você não precisa correr tanto. Tire um pouco essas tranqueiras que estão aí no seu dia a dia e passa a olhar um pouco para mim. Deixa a casa para lá um pouco. Não tem problema não que o saco de pão está em cima da mesa. Deixa o saco de pão ali. Olha para mim. Eu sou mais importante. Eu sou um tesouro. Eu quero ser o teu tesouro. Eu quero ser o que você tem de mais valioso. Aquilo que você abandona tudo para ficar comigo. Maria não se preocupou. Ela abandonou tudo a casa. Tudo falou, ah não, quem vai na casa? Eu vou ficar olhando para esse lindo. Que é o meu Jesus. Que é o mestre. Que é o único capaz de me levar para o fundo, no conhecimento dele, na vida dele, a vida abundante que o Senhor Jesus falou que me daria. É o único capaz. Eu quero que você preste atenção nessa canção que a gente vai cantar aqui agora. Depois a gente vai orar.
herança que deixou. Bem, você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? Nós estamos terminando e eu gostaria que você pudesse aproveitar esses últimos minutos e orar ao Senhor. Talvez nessa oração que você vai fazer agora, você não vai dizer muitas coisas para o Senhor, não. Talvez você vai fechar os seus olhos, vai ficar quietinho por um instante. Mas eu quero te convidar a fazer isso agora. Quero pedir que você feche os seus olhos. E eu creio que o Espírito Santo que está aqui com a gente hoje, Ele que é o condutor de todas as coisas, que é o propulsor de todas as coisas, é só por meio dele que a gente consegue ir para o fundo. Ele vai conversar com você por um instante. Se você sentir desejo no seu coração, você pode fazer o que você quiser agora. Você pode sentar no seu lugar. Se você quiser se ajoelhar aqui na frente, você pode fazer. Se você quiser ficar em pé. Mas eu quero te convidar a ter esse tempo com o Senhor agora. Só você e Ele. O pastor David Wilkerson falou que nós temos que fazer um círculo ao nosso redor que cabe só a gente e Deus. E ali Deus vai falar com a gente. Nada entra nesse círculo. E é isso que eu quero que você faça agora. Faz um círculo aí imaginário ao seu redor. E nada vai entrar nesse círculo a não ser você e Deus. E nós vamos ter esse tempo. E eu quero que você ore aí no seu lugar. Que você fale alguma coisa com o Senhor, ou que você não fale nada, mas que você passe o tempo com Ele agora. Em nome de Jesus, faça isso. Lindo Jesus, eu quero orar pela minha vida, pela vida de cada pessoa que está aqui nessa hora. Porque tem gente aqui, Senhor, que
há muito tempo não passa tempo com o Senhor. E Teu Espírito Santo hoje está falando para a gente que o desejo do Teu coração é que a gente passe tempo contigo, olhe para o Senhor e deixe de lado tudo aquilo que tem enchido a nossa mente, a nossa cabeça, tem muitas vezes até tirado a nossa paz, tem feito uma guerra ao nosso redor. E o Senhor tem dito para nós hoje que o Senhor tem anseio de que a gente olhe para o Senhor e abandone todas as outras coisas e olhe para o Senhor e fique apenas te olhando, esperando o Senhor falar com a gente, esperando o Senhor nos ensinar, esperando o Senhor se mostrar. E nós dissemos aqui, Senhor, no nosso primeiro encontro, que onde o Senhor mais se dá é o lugar onde o Senhor é mais desejado. E a juventude, muitas vezes, as pessoas que dizem te conhecer não têm te desejado, Senhor. Eu não tenho te desejado muitas vezes, Senhor. Eu quero clamar ao Senhor que o Senhor nos ensine nessa noite e amanhã e depois e todos os dias a buscarmos um lugar de quietude, um lugar de solitude, onde um círculo, onde só nós, o Senhor, estaremos. E o Teu Espírito vai falar com a gente nesse lugar, Senhor. O Teu Espírito vai nos ensinar neste lugar. O Teu Espírito, ó Deus, vai trazer entendimento e conhecimento do Senhor nas nossas vidas neste lugar. Que cada um aqui, Senhor, aprenda a encontrar esse lugar. Talvez seja um lugar mesmo físico, na sua casa, um quarto, um quintal, algum lugar onde se desligue de tudo, onde a gente não leva nem o celular e vai falar: Senhor, eu vou ficar aqui por um tempo para te ouvir, no silêncio. Talvez pessoas que estejam vivendo uma vida turbulenta no seu dia a dia, problemas, dificuldades, doenças, tantas coisas, Senhor, que tomam o Teu lugar, que muitas vezes tentam dividir o culto com o Senhor. Mas que Teu Espírito Santo, ó Deus, nessa noite traga entendimento para cada pessoa que está aqui, de que o Senhor deseja estar com a gente neste lugar. O Senhor deseja passar um tempo com a gente, como um pai que passa um tempo com o filho, que senta no chão da sala e fala: eu vou brincar com meu filho, eu vou estar com ele, eu vou ensinar coisas para ele, eu vou falar com ele. E o filho, como ama o pai, como deseja o pai, como tem o pai como refúgio, olha para o pai e fala: pai, eu estou aqui para olhar para o Senhor e te ouvir e brincar contigo e te ter e te desejar, porque eu sei que quando eu te desejo, o Senhor se doa para mim. Deus, em nome de Jesus, eu entrego esse tempo ao Senhor agora. Entrego essa palavra ao Senhor agora, porque ela não é minha, ela não vem de mim, ela vem do Senhor. E que Teu Espírito, que é poderoso para fazer isso, possa olhar para cada pessoa que está aqui e firmar essa palavra no coração, e incomodar e tirar o sono essa noite, se for preciso, para que a gente busque o Senhor, para que a gente encontre esse lugar, para que a gente se aquiete e saiba que o Senhor é Deus. Em nome do Teu Filho amado Jesus, o lindo Jesus, nós oramos, te agradecemos por esse tempo. Amém. E amém.